Fala pessoal, mais um Tatuapé Cast está no ar e com muita alegria a gente está com um convidado mega especial. Mas antes de qualquer coisa eu quero falar, se você tem interesse de gravar sua videoaula, seu curso ou também iniciar o seu podcast do zero, nada melhor do que você conhecer a Inove, que é essa estrutura aqui que você está vendo já no vídeo com esse cenário incrível que você pode completar ainda com os elementos do seu podcast, tá bom? A gente aqui da Inove te dá toda a estrutura necessária para iniciar o seu podcast do zero. Então, desde a configuração do canal do YouTube até como captar novos patrocinadores, a gente te dá esse suporte. E hoje eu estou com um convidado incrível, como eu disse. Então, eu tô com uma colinha aqui porque é muita coisa para se falar sobre ele e nada melhor do que ele mesmo falar de si. Mas hoje eu tô com o Edgar Henrique Senedese, empresário, consultor de emagrecimento integrativo. Ele ajuda pessoas a transformarem um corpo, a mente sem passar fome e nem ter culpa, reconstruindo crenças, gerenciando emoções e cuidando da fisiologia. Ex-jogador de futebol, Edgar viu a própria família os desafios da obesidade. Decidiu transformar essa dor em propósito. Depois de anos, se dedicou e, com fé, hoje ele lidera um projeto que salva vidas e inspira novas gerações. Então, Edgar, que prazer te ter aqui no Tatuapé Cash. Tenho certeza que você tem várias formações, muita experiência no seu segmento, mas antes de qualquer coisa eu quero te agradecer pelo Edgar ter vindo aqui no Tatuapé Cash, contar a tua história, um pouquinho aí das suas vivências e a gente vai fluir no bate-papo. Então, antes de qualquer coisa, muito obrigado sempre por você ter cedido o seu tempo de vir aqui nos instruir. Eu confesso à nossa audiência que é tudo novo, é um segmento muito diferente do que eu tô acostumado, mas eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa para compartilhar, viu? Pode falar um pouquinho mais sobre você. Muito bom, tô muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, adorei todo o carinho, toda a recepção de vocês. Vai ser uma honra bater um papo com vocês, eu acredito que as informações vai ser muito válidas para você, para mim e para outras pessoas que estão em casa nesse momento e vão ter acesso a esse material maravilhoso. Edgar, antes de qualquer coisa, eu quero saber como que você se define aí profissionalmente. Muito bom. Hoje eu me considero como um canal de transformação. Então, se alguém perguntasse para mim, em poucas palavras, o que eu represento dessa forma profissional é exatamente isso. Então, a gente tem a capacidade, ao todo, nessa trajetória de 11 anos, de poder mudar a vida das pessoas de fato. Então, esse projeto integrativo, ele faz exatamente isso. A gente trabalha as crenças das pessoas, a gente trabalha e monitora os comportamentos, a gente auxilia a administrar as emoções e cuida também dessa parte de fisiologia, da dieta, dos treinos, porque tudo isso integrado faz com que a pessoa viva mais e viva melhor. Edgar, eu fiz aqui uma pequena introdução sobre pelo seu crescimento profissional e eu vi que você foi jogador de futebol. Como que foi essa transição diária? Mas fala um pouquinho mais sobre a sua parte de atleta. Cara, dá até saudade, né? Eu me dediquei desde garoto. Acredito que dos 4 anos até os 19 anos, esse foi o maior sonho da minha vida, onde eu me dedicava muito ao futebol. E aprendi muitas coisas ali. Aprendi o poder de ser 1% melhor todos os dias. Aprendi a oportunidade que nós temos de se desenvolver em habilidades diferentes dentro do processo. E esse era o maior sonho, mas infelizmente aos 19 anos eu tive uma lesão, uma pubalgia, que foi a mesma lesão que o Kaká teve, e isso infelizmente me afastou do futebol. Então naquele momento eu fiquei muito frustrado, porque imagina, você se dedica a vida inteira fazendo algo que você acredita que nasceu para fazer. E aí do dia para noite você já não tem mais condição física e também emocional para poder seguir adiante. E aquilo ali foi bem difícil, então ter que pivotar a vida aos 19 anos, sendo que você se dedicou muito para isso, foi bem desafiador. Mas na época, eu venho de uma família que sofreu a vida inteira com obesidade, família de italiano, né? Então é pão com manteiga, é pão com presunto e queijo, é pizza, é macarrão, então é uma família farta. E eu lembro que desde aquela época, eu já gostava muito, apreciava muito o estilo de vida ativo e saudável, sempre gostei de me cuidar, de me ver bem, de me sentir bem, de fato.
e ver o quanto os meus pais, a minha irmã, passou pelo processo, o quanto foi difícil estar fora do peso, falta de mobilidade, falta de disposição, um cansaço excessivo, vivia ficando doente, dores articulares. Então, cara, quando a gente viu, quando eu vi eles passando tudo aquilo, era normal porque eu vivia. Mas depois que a gente viu a transformação deles, meu pai perdeu 18 quilos em 2 meses, na época, com o processo de emagrecimento que eles fizeram. A minha irmã perdeu 9 e a minha irmã perdeu 11, e eles mantêm isso há mais de 15 anos. Então, quando eles eliminaram peso e realmente resgataram sua saúde física e mental, eu falei, cara, aqui tem um propósito gigantesco. E aí, desde aquele momento, a sementinha foi plantada. Eu não sabia que eu faria isso, mas a vida foi direcionando para que hoje eu pudesse seguir dentro desse segmento de saúde e bem-estar. Certo. Então, eu sou cristão, você também é. E eu percebo, às vezes, que nos nossos momentos de dores ali, o Senhor sempre vai ter um caminho e uma porta aberta para ir nos conduzindo, né? Quando você pegou essa situação familiar, a chave virou ali na hora ou você demorou ainda um tempo para migrar de fato para esse segmento? Na época, eu tava com 19 anos. Eu sempre gostei. Eu acredito que assim, a gente precisa encontrar algo que, se a gente não ganhar dinheiro, sabe aquilo que você gosta tanto de fazer que você até pagaria para fazer, independente do resultado? Porque no começo de quando começou o projeto, nem não foi mil maravilhas, não foi flores o tempo todo, tivemos muitos desafios. Mas eu acredito que o fim das coisas é sempre melhor do que o começo, né? Tá escrito na Bíblia, e esses são os princípios, os valores que eu acredito muito forte. Então, durante os momentos de desafios, foram essas coisas que me permaneceram dentro desse propósito. Então, naquela época, eu gostava do estilo de vida, mas eu ainda não sabia meio que o que eu ia fazer, né? Então, na época, eu fui estudar, fazer faculdade de educação física, fiz 2 anos de faculdade, e naquele momento, com 24 anos, eu trabalhava na empresa dos meus primos, numa empresa de semijoias, e fazia faculdade à noite. E era uma loucura, e eu acredito que é a vida de muitas pessoas que querem vencer na vida. E naquele momento eu falei, cara, não tô conseguindo, eu preciso pagar minhas contas, preciso pagar minha faculdade, e só o dinheiro da faculdade ainda é daqui 4 anos. E eu comecei a me questionar naquele momento. E aí foi aonde eu comecei a olhar com um pouco mais de cuidado e carinho para esse mercado da obesidade. Vi que hoje a cada 10 pessoas, 7 está fora do peso. Vi que até 2035, 8 em cada 10 pessoas estarão fora do peso, inclusive a obesidade infantil. Então eu vi um mercado gigantesco e vi também que as pessoas estão muito mais depressivas e muito mais ansiosas. Então eu falei, esse mercado da saúde integrativa, a mente e o corpo, é um mercado violento, não só financeiro, mas a gente está falando de vidas, de pessoas, de propósitos. Então, talvez trabalhar com algo que realmente e genuinamente você pode fazer o bem às pessoas, e através dessa família você mudar a vida de uma nação, é importantíssimo. Você acabou de falar aqui para mim que você tem um bebê de 7 meses, e olha, imagina a responsabilidade que você e tua esposa têm de cuidar da alimentação do seu filho, e através de tudo que ele aprender nesse período, até os 7 anos de idade, pode moldar o caráter e a filosofia de alimentação que ele vai ter por toda a vida. Então, a forma de você tratar as pessoas ou conduzir pode mudar as próximas gerações. Então, a responsabilidade do alimento é muito além do que o próprio alimento, né? Então, eu gosto muito desse propósito, sou apaixonado pelo que eu faço, e os nossos alunos, que a gente nem considera como paciente, porque o paciente está passando, né? O aluno, ele aprende, ele aplica e ele ensina as outras pessoas. Então, por isso que a gente conduziu com os nossos alunos. Então, esse foi o formato. E nem tudo são flores, como você mesmo disse. Uhum. Qual foi o principal desafio que você enfrentou quando você decidiu, é esse o propósito que eu vou aplicar na minha vida, fora ver dentro da sua própria casa as mudanças que isso trouxe? Teve alguém que te inspirou? Como que você começou ali a trilhar os caminhos e os desafios? Tá. Eu acredito que todo começo, ele é muito difícil. Porque, é assim, a Bíblia fala que a gente não pode viver pelo que a gente vê, e sim pelo que a gente crê. Então, no começo de qualquer negócio, você não tem nada. Você só tem a fé e talvez o desejo de mudar a vida. E naquele momento, eu acredito que por não ter tantos resultados, tantos cases, não corrobora tanto com o que a gente falava.
E a partir do momento que a gente começou a ter pessoas, a ter alunos e alunos satisfeitos, falando bem do trabalho, falando bem do cuidado, que eles eram olhados de fato como um indivíduo, que a gente pegava na mão, que a gente estava junto no processo. E ver a pessoa sair do ponto de partida, um ponto instável, um ponto de muita dor, um ponto de muito medo, muita angústia, e depois a transformação, fez com que a família, os amigos e os conhecidos buscassem a mesma transformação. E aí, através de um volume muito grande de indicação, a gente começou a crescer. E aí, aonde deu o maior boom mesmo, foi realmente na pandemia. Né? A pandemia, as pessoas não estavam saindo de casa, estavam assustados, todos nós estávamos, era muito instável o que estava acontecendo, novo para todo mundo. E aí a gente entendeu assim, o mercado começou a falar da obesidade, que as pessoas que estavam fora do peso eram as que tinham mais possibilidades de chegar ao óbito, e falavam-se muito também sobre a imunidade, a importância da imunidade no processo de cura e de melhoria. E aí onde as pessoas, pela dor, pelo medo, pela incerteza do futuro, começaram a buscar mais possibilidades. E aí a gente estava bem posicionado naquele momento, e aí onde foi o maior marco da gente. A gente cresceu muito através dali, e hoje o nome já está mais forte, mais consolidado. Você lembra o primeiro caso, assim, que você ficou impactado pelo resultado que você trouxe? É muito difícil falar de um caso, porque são vários casos, mas eu acredito que aquele caso que mais que mais mexe com a gente é o caso da nossa casa, né? Eu ver os meus pais, meu pai tomava 18 comprimidos para funcionar o organismo, tinha hemorroida, apneia do sono, gastrite, gordura no fígado, e hoje, com 62 anos, joga bola 3 vezes por semana. A minha mãe, com 38 anos, teve um AVC por fazer dietas para emagrecer, já tinha tomado remédio, tinha feito várias dietas por conta, não tinha direcionamento nenhum, e com 38 anos teve um começo de AVC. Então, ver tudo isso, sabe? A minha irmã sofrendo bullying na escola por conta do sobrepeso, com dores articulares, meu, era ruim. Acredito que ali gerou um trauma tão grande, uma dor tão violenta em mim, que eu falei, cara, e se eu conseguisse ajudar as pessoas a sair desse momento, desse marasmo ali, desse lugar profundo, que talvez a gente acredita que nem tem alternativa, porque já tenha tentado tantas vezes, igual era o caso dos dois. Então eu acredito que o case da minha família foi o que mais me motivou e o que mais me deu segurança e certeza de que, de fato, era isso que eu iria fazer e eu estava no caminho certo. Você lembra do seu primeiro aluno? Meu primeiro aluno foi. Eu estava fazendo faculdade na época, e o Johnny é um amigo meu, não tenho mais contato com ele. Na época ele fazia faculdade comigo, e eu estava começando esse mercado de emagrecimento. Eu falei assim, cara, eu sei que você não quer perder peso, mas você deve conhecer alguém que está fora do peso, e eu tô me graduando nessa área, eu tô me certificando nessa área, tô fazendo construindo vários cases para eu poder ter sucesso, e eu sei que sua mãe tá precisando perder peso, então me dá o contato dela aí que eu vou ligar para ela e vou dar uma avaliação para ela conhecer o projeto. E ele me mandou naquela época o contato, eu liguei, fui lá, fiz a avaliação, ela fechou um projeto com a gente, só que ela me indicou uma outra pessoa. E essa outra pessoa, eu lembro que ela tinha feito, não lembro qual era o tamanho do projeto dela, mas em poucos dias ali, 15 dias, já tinha baixado a glicemia dela. A glicemia dela era acima de 400, e depois de 15 dias estava acima de 150, estava ali em 150, 140. Então ver que através de uma melhora de 15 dias de mudanças de hábito, essa pessoa poderia ter uma qualidade de vida melhor, estava prevenindo ali um infarto, um AVC. Então, cara, essas pequenas vitórias foram construindo um arsenal de vitórias, e isso é o que faz e dá fundamento para o que a gente faz hoje. Hoje você é uma pessoa consolidada no seu segmento, tem aí muita experiência, muitos cases de sucesso. Mas como empresário lá no início foi desafiador, você conquistar ali os seus primeiros alunos, se consolidar, estar num lugar estratégico. E eu vi que você pontuou que a fé foi um fator determinante para que você continuasse. Você teve algum caso de você olhar para Deus assim e falar, Senhor, e agora? Eu acredito que isso acontece até hoje, mas numa fase diferente. Tudo que eu vou fazer, tanto no momento bom quanto no momento ruim,
É porque às vezes Deus quer chamar a nossa atenção. E quando você tá num momento bom, você não dá muita atenção pra ele. Então, ele te permite viver algumas situações para que você chegue num lugar onde não tem saída, no fundo do poço, porque quando você chega no fundo do poço, o único lugar que você tem pra olhar é pra cima. E literalmente eu evitava isso, eu procurava ter um relacionamento, né, com Deus o tempo todo, nas horas boas e nas horas ruins, nas escolhas boas e nas escolhas talvez difíceis. Então, eu lembro que a minha maior dificuldade foi na pandemia mesmo, em 2019, que as coisas não aconteciam, eu já estava 6 anos nesse segmento e as coisas não rompiam, parecia que tinha uma barreira gigantesca. E aí, quando veio a pandemia, eu tinha uma, né, por conta dos empreendimentos e dos investimentos, a gente tinha um custo para pagar depois de 30 dias muito alto. E eu lembro que naquele momento eu ajoelhei e eu falei assim, cara, Jesus, eu não tenho pra onde ir mais. Eu não tenho opção, eu não tenho estratégia, eu já tentei de tudo, eu estou extremamente cansado mentalmente, fisicamente. Eu não vou usar mais as minhas mãos. Agora, ou o Senhor vai me dar um direcionamento que eu nunca tive, ou eu vou parar por aqui, porque eu já não aguento mais. E aí eu lembro que naquele dia eu dormi, dei uma cochilada de uns 15 minutos, e aí quando eu acordei, veio o primeiro insight. Cara, uma metodologia de transformação de longo prazo. E aí foi onde criou o STFM, sem nada, sem, cara, o que que eu vou fazer, quantos profissionais vai ter, por onde eu começo, como que eu continuo, qual que vai ser a conclusão do projeto, mas naquele momento as coisas começaram a aparecer. Eu me coloquei em movimento, eu tirei totalmente a minha força braçal, coloquei tudo nas mãos dele, porque a Bíblia é muito clara. Quando Jesus vai fazer o milagre da ressurreição de Lázaro, ele chega na frente do sepulcro ali e tem a pedra, e ele poderia tirar a pedra, mas ele fala para os membros que estavam ali retirar a pedra antes de fazer o milagre. Então eu entendi que Jesus não vai fazer a parte que cabe a nós. A nossa parte a gente precisa fazer, e aquilo que é impossível é ele que vai fazer. E naquela época eu acreditei piamente que ele fez o impossível. Amém, glória a Deus. Olha, eu vou te falar, tá forte as coisas aqui, gente. Deus tirou a pedra e um grande milagre aconteceu na sua vida. Existe algum. Eu vi que você pontuou 5 fatores que eu até anotei aqui que fizeram algumas mudanças na sua vida: É, espiritual, emocional, física, financeira e familiar. Como que você aprendeu a equilibrar esses 5 fatores? Primeiramente, meu pai sempre trouxe esses ensinamentos pra mim. Meu pai é um cara muito simples, tem oitava série primária, é extremamente simples no que faz, não tem faculdade, não tem graduação, mas ele é um cara ensinável. E ele sempre trouxe isso. Cara, meu pai trabalhava na 25 de março. Meus pais sempre foram muito trabalhadores, tanto meu pai trabalhava na 25 de março, minha mãe era revendedora da Yakult. Então imagina, né? Porra, aquele carrinho pesado durante anos para poder trabalhar meio período e cuidar dos filhos. E o meu pai sempre me trouxe isso. Um cara que acordava 5 horas da manhã, chegava em casa 9 horas da noite, via os filhos crescendo na horizontal, porque saía, a gente estava dormindo, voltava, a gente já estava dormindo, e ele perdeu muitos anos da vida dele. Inclusive, eu jogava bola na época, ele nunca conseguia me acompanhar num teste, numa peneira, né? Geralmente quem ia era minha mãe. E hoje ele vai em tudo comigo. Existiu esse gap, essa lacuna na nossa vida, mas hoje a gente procura dar um novo sentido para isso, porque ele estava fazendo o melhor pela família, por mais que ele estava ausente, e muitas vezes a gente não queria o dinheiro, a gente queria só a presença, né? E ele sempre falou, filho, na vida você vai precisar desequilibrar em alguns momentos para equilibrar. É normal, mas busca o máximo possível equilibrar essas áreas da sua vida, porque são áreas integradas. Se uma área da sua vida estiver ruim dessas 5, todas as áreas vão ser comprometidas. Então, o espiritual é a base de tudo. É aquilo que você não vê, mas é aquilo que está sobre todas as coisas. Então, a gente precisa buscar a nossa fé, a nossa conexão, acreditar em algo maior, independente da religião ali que você escolheu viver. E entender que existe algo maior do que a gente. A nossa mente, cara, muitas vezes você sabe o que tem que fazer e não faz. Por quê? Porque existe um sabotador. Então tem que cuidar das emoções, tem que gerenciar as emoções, tem que procurar ser 1% melhor todos os dias. Isso é a minha verdade, a verdade que eu sigo, a verdade que eu procuro fazer todos os dias. A parte física, eu acredito que quantas pessoas não performance mais naquilo que faz, ou não é muito melhor naquilo que faz porque tá fora do peso, tá se sentindo mal, tá cansado e não sabe que a alimentação tá ruim, que a hidratação, que tá dormindo pouco. Então eu acredito na parte física também.
A parte financeira, cara, a gente não paga conta com alegria, com fé, a gente paga com dinheiro. Então a gente precisa disso, sim, o desenvolvimento, gastar menos do que ganha, ou ganhar mais do que se gasta. Então esse é o jogo, e esse é um jogo infinito. É um jogo que quem vai ganhar mais dinheiro é aquela pessoa que continua mais tempo jogando esse jogo. Né? Então eu acredito na importância da parte financeira, cumprindo, lógico, o dízimo, a oferta, acredito muito nesses valores, é muito importante para mim e pratico, e a vida familiar, né? Às vezes você vem pra rua, a gente tá aqui gravando um podcast, mas e você tá aqui conectado, eu tô aqui conectado, mas a gente quer chegar depois no conforto da nossa casa, olhar pra nossa esposa, ver os nossos filhos e tá ali naquele momento agradável, falar, cara, aqui eu posso ser o Edgar, não preciso ser o empresário, não preciso ser o profissional, eu preciso só ser eu mesmo, com a minha família. Então, esse núcleo familiar é muito importante. Então, acredito que quando você tem a capacidade, não de ser o melhor, mas olhar para essas áreas e todos os dias ser 1% melhor nelas, cara, a sua vida vai progredir de uma forma extraordinária e você vai chegar no fim, que não existe, no fim é a glória, mas você vai chegar lá na frente e você vai falar, cara, eu tive sucesso, mas eu não deixei nada para trás. Só os velhos hábitos, né? Então, eu acredito muito nesses 5 pilares. Uau, que conhecimento. Aqui, gente, Tatuapé Cast de hoje tá sensacional. Eu sempre fico muito impactado com vários profissionais que veem, mas é sempre sobre a parte empresarial, e aí a gente vai aprendendo. E eu percebo que a sua conexão com Deus, de fato, traz esse equilíbrio. Eu acho que só Ele mesmo para conseguir nos direcionar e tomar as melhores decisões, né? Quando você. Eu vejo também que você é uma pessoa estudada. Teve algum evento, alguma mentoria, algum lugar que você foi que você falou, tá, eu já sou um profissional dessa área, agora eu preciso tratar essas outras. Eu acredito muito que quando todas as áreas são importantes, como eu digo, mas eu acredito que se eu fosse começar, a primeira seria espiritual, sempre. Porque, cara, Deus abre as portas, dá às pessoas as chaves, os insights, as conexões corretas, te ajuda a entrar e sair das mesas. Então, eu acredito muito nisso, né? O poder daquilo que a gente não vê. Mas eu acredito também que depois que ele dá a oportunidade, você tem que estar o quê? Preparado. Então, o preparo, o desenvolvimento, os cursos, o ser 1% melhor todos os dias, o entender um pouco de tudo, mas ser especialista naquilo que ele te chamou para fazer. Então, essas 2 áreas foi o que mais importante para mim. O resto foi um pouco, eu sacrifiquei um pouco mais em relação a isso, sacrifiquei um pouco a minha família, fiquei mais ausente, sacrifiquei um pouco a minha saúde, porque não dava para comer bem todos os dias, não dava para treinar todos os dias, mas depois que melhorou a vida financeira, aí você compra mais tempo e aí você consegue gerenciar muito melhor essas outras áreas. Então, todos os cursos eles são importantes. Eu acredito na capacidade e no poder do 1% todos os dias. A gente não precisa ser melhor do que o outro, a gente precisa ser melhor do que o ontem. Porque quando você se compara com o outro, é uma briga desleal. É injusto, porque você tem uma vida, você tem um momento, você tem uma característica e você tem uma história. Então, quando eu me comparo comigo mesmo, o ser melhor do que ontem e ser pior do que amanhã, isso faz toda a diferença para você crescer. Então, a gente tem que ter apetite. Você perguntou no começo do podcast como que o Edgar se definiria. Um cara extremamente temente a Deus, um cara que busca o ser 1% melhor todos os dias, um cara que aprecia um estilo de vida ativo e saudável, o cara que não aceita a mediocridade e um cara temente não só a Deus, mas também a família. Né? Então, eu acredito que tudo tá nessa base. Tanto que todas as coisas que eu vou te trazer, no final ela vai se completar nos 5 pilares. Porque a minha vida tá base disso. Né? E vai ser um dos projetos que a gente vai tá construindo e vai ser lançado um pouquinho mais para frente. Você acredita então que o ambiente que a gente está define o nosso sucesso? Eu acredito que o ambiente que a gente escolhe está. Porque, exemplo, vamos pensar, eu venho da comunidade. Eu vim de um lugar muito simples, eu moro na Zona Leste de morei durante muito tempo no extremo da Zona Leste de São Paulo, morava ali perto do Primavera, perto do Jardim Sinhá. Essas são as minhas origens. Eu nasci ali, eu não pedi para nascer ali, mas a opção de permanecer ali é escolha minha. Então a gente não dá pra gente viver por condição. Aquilo foi condicionado, eu nasci, não tem como eu escolher o pai que eu venho, a mãe que eu venho, o lugar que eu moro. Mas a opção de escolher manter-se naquele lugar é totalmente minha. Então, quando você não tem força o suficiente para sair do ambiente, você vai ter que criar um ambiente. E hoje, com a internet, com os livros, com a internet muito mais. Tá muito mais fácil. Você pode escolher o ambiente que você quer
que você quer viver. Você não, ah, Edgar, mas eu não tenho dinheiro para participar de um curso. Não precisa, um livro custa R$ 20. Não precisa, ah, Edgar, eu não consigo fazer uma imersão. Tudo bem, você pode ter internet, pagar X reais por mês e ter acesso da onde você estiver. Então, a escolha é nossa. Eu acredito que a nossa vida é como se fosse uma semente. Se eu tiver uma boa semente, nós somos a semente. E se eu colocar essa semente em cima da mesa, o que vai acontecer? Nada. Nada. Porque o problema está na semente? Não. Não, o problema está no ambiente. Então, quando você não se vê em crescimento, é muito simples. Não olhe para si e acredite que você é o problema, porque a gente tem uma mania de perseguir a nós mesmos. Não, cara, deixa eu mudar de ambiente. Deixa eu mudar de ambiente. Não é o ambiente, ele vai fazer com que você seja uma pessoa melhor e uma pessoa maior. Entende? Só que também entenda o processo. Às vezes a gente quer sair de um ambiente de R$ 1.000 por mês para 10 mil. Um ambiente de, ao invés de emagrecer 1 quilo por semana, querer emagrecer 10 quilos por semana. Então entenda que existe um processo. O processo ele é extremamente importante. O resultado, ele é a consequência de um bom processo. Entende? Então eu acredito muito isso. O ambiente é importante. Então aonde a gente nasce é uma condição, mas aonde a gente escolhe viver é uma decisão. Você falou sobre algo muito importante, que é as pessoas chegarem querendo ter um resultado, às vezes, inalcançável. Como que você trata, voltando um pouco para sua atuação hoje, quando a pessoa fala, eu quero perder 50 quilos em uma semana, assim, sabe? Alguma coisa fora do normal. Como que você trata essa pessoa? Perfeito. A gente tende, quando a gente está num momento instável, a gente cria metas irreais. Vou te dar um exemplo. Qual que é a chance de você fazer compra no mercado com fome e comprar coisas saudáveis? Nenhuma. Não existe. Porque a sua seletividade está baixa pelo estado atual. Então, quando a pessoa chega até nós, ela já está doente. Fisicamente, mentalmente. Porque o corpo obeso, o CID-10 é o código de obesidade. Então, se existe um código de obesidade, existe uma doença ali. E a obesidade, se é uma doença, ela deve ser tratada. Muitas vezes a gente brinca com a obesidade, acreditando que, cara, as pessoas não dão a mínima, mas muitas vezes as pessoas não têm o real valor do que aquilo pode causar. Então, quando a pessoa chega e fala, eu quero perder 50 quilos, de fato, ela não quer perder... Quando ela fala 50 quilos em uma semana, ela tá vulnerável. Então, ela perdeu a percepção do que é isso. Então, a primeira coisa é, há quanto tempo atrás você pesava 50 quilos a menos? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Porque a pessoa vai falar, uau, 50 quilos. Há 10 anos. Então, peraí. 10 anos, 50 quilos? Então, quanto tempo você acha possível? Porque ela falou o que ela quer. Agora, o que é possível é uma outra coisa. Então, eu trago ela pro estado de presença. Então a gente consegue trazer e mudar essa conversa para que o acordo, a negociação que é feita ali entre a vida dela e quem está disposto e tem toda a metodologia e ferramenta para direcioná-la, somos nós. Então a gente traz a pessoa para o mundo real, ao invés de estar no mundo imaginário, consequentemente ela sai dali muito mais conformada e entendendo que existe um processo. Simples assim. Então, as perguntas corretas faz com que as pessoas saiam desse cenário de ilusão e entre nessa parte, de fato, real. Uma curiosidade que eu fiquei, a pessoa não necessariamente seja... a grande maioria das pessoas que se alimentam mal tem a probabilidade de serem obesas. Uhum. Porém, existem pessoas que não necessariamente têm o sobrepeso, mas ela não tem uma mentalidade saudável na parte de alimentação. Hoje, por exemplo, eu fui comprar algumas coisas para te receber aqui, e aí eu vi, na verdade, os meus amigos, todo mundo fala, né? O quanto eu me alimento mal. Vocês tratam esse tipo também de situação? Muitas vezes, pensa assim, você falou que tem um filho de 7 meses. Certo. Vamos pensar assim, a partir de hoje, ele vê você comendo todos os dias, quando você chega, um pão com manteiga. Que seja. Pode ser o que você tem, pode ser o que você aprendeu, que é o correto, e pode ser que é algo que você goste. Qual que é a probabilidade dele te pedir uma outra coisa, sendo que o exemplo arrasta e as informações que conduz? Exemplo, ele vai chegar em casa, quando ele crescer, ele vai acreditar que aquilo é normal ou comum? Que aquilo é normal. Que aquilo é comum. Na verdade, que é normal, mas é comum. Então, assim, Entendi. Como que eu mudo isso? Muito simples. Se você tá com um monte de coisas aqui no cenário e eu não faço ideia de como mexer nessas coisas. Se eu ver você fazendo, vai ser muito mais fácil eu aprender do que ver você me falando como faz.
Então, o ambiente que você vive, se as pessoas não praticam um estilo de vida ativo e saudável, vai ser muito difícil você ter os seus transformados. O ambiente muda o tempo todo. O ambiente ele é mais forte e poderoso do que a nossa própria força de vontade. Quantas vezes você não queria fazer algo? Igual hoje eu fui treinar. Treinei com 3 amigos. E eu vi que eu treino extremamente fraco. Mas não é porque eu treino extremamente fraco, porque nós somos generosos com nós mesmos. Quantas vezes chegou em casa e falou assim, cara, eu mereço comer uma besteira. Hoje meu dia foi pesado. Sim. Porque a gente conta as histórias para permanecer no lugar de conforto. Quando eu treinei com 3 pessoas que estão numa outra fase, adivinha, eu tive que aumentar pelo menos a minha régua em 50%. E eu vi que eu não treino, eu vi que eu não treino, eu vi que eu malho. Hoje eu treinei. Entende? Mas por quê? Porque o ambiente me induziu ou me incentivou a fazer o que eu não estou acostumado a fazer. Então, você tem 3 opções. Ou você pode viver num ambiente onde as pessoas estão te levando pro buraco, um ambiente onde as pessoas estão te mantendo no lugar que você está, e se ali está bom pra você, tá tudo bem, porque não tem certo ou errado, tem escolhas. Ou você quer mudar o resultado, você tem que mudar o ambiente, porque através de um ambiente o resultado muda. Uau. Todos os dias eu me cobro em relação à minha alimentação. Principalmente quando eu tô um pouco ansioso. E aí eu não vou nem te falar o que eu faço pra gente não ser cancelado na internet. Mas essa questão de se alimentar da maneira correta, eu acho que tinha que ser um princípio básico pra qualquer pai de família, mãe de família, assim. Eu tive um, eu vi uma situação que me espantou muito. Eu tenho um filho de 7 meses e aí a gente fala, ele não pode comer comida com sal, ele não pode comer glúten, ele pode comer várias coisas, né? Só legumes, verduras, pelo menos dentro da minha casa, Sim. com um pouco conhecimento que a gente tem. É, tudo é natural. Então é o legume, a verdura, enfim. E eu vi uma criança da mesma idade que meu filho tomando uma mamadeira de coca. Eu achei aquilo um choque. Quando você vê alguém se alimentando da maneira errada, você também age assim? Você tem esse desconforto com você? Claro, cada um tem a vida que quer. Você não necessariamente precisa ir lá falar com a pessoa. Mas você tem esse sentimento? Tenho sim. Vou te dar um exemplo. Você falou, cada um tem a vida que quer. Mas quando você fica doente, é aquilo que você queria? Não. Então, muitas vezes, a gente só tem a vida que a gente tolera. Muito mais do que a vida que a gente quer. Uau. Entende? Porque, por exemplo, eu posso estar vivendo um momento ruim físico, um momento físico mental, um momento físico no casamento. Uma vez, eu tô casado com a Andressa há 3 anos e 9 anos juntos, e a gente tava vivendo um momento de instabilidade no casamento, de discussões, de brigas, de falta de entendimento. E eu cheguei no pastor e falei, pastor, não tô dando conta mais. Tá muito pesado pra mim, não tô conseguindo dar conta, cara, é muita coisa, trabalho, casa, responsabilidade e ainda ter que lidar com relacionamento. Cara, eu vou separar. E a gente sabe que pro cristão é até que a morte o separe. Então a gente, imagine, para o homem chegar nesse nível, ele tá extremamente abalado. E já tava generalizando e prejudicando todas as outras áreas da minha vida. E ele, com uma simples pergunta, ele me ajudou a encontrar as respostas. Então já é uma dica. Para você que tá em casa e você tá buscando respostas fora, faça as boas perguntas para você mesmo. Que as respostas já estão dentro de nós. Nós sabemos as respostas. E muitas vezes a gente vai buscar fora aquilo que tá dentro. E aí eu perguntei para ele o que eu faria. Aí ele fez uma simples pergunta: qual que era da sua vida que mais prospera? Eu falei, naquele momento era a parte financeira que estava próspera. Aí ele me perguntou quantas horas por dia você se dedica a isso. Aí eu falei, uau, 12 horas, 15 horas. Aí ele falou, ótimo. E quantas horas você se dedica pro casamento? Cara, quando ele me falou fez essa pergunta, eu falei, meu, eu me dedicava o resto do meu dia. Quando dava. E aí eu queria sucesso nessa área. Então, a parte física, se você quer sucesso, vai ter que se dedicar a ela. A parte do relacionamento, se você quiser sucesso, vai ter que se dedicar a ela. A parte dos negócios, se você quiser sucesso, você também vai ter que se dedicar. Então a gente tem a vida que a gente tolera. Se aí tiver desconfortável, mas você tem um conforto, mesmo desconfortável, você vai continuar. Então, a partir do momento que essa área da sua vida estiver insuportável, você vai decidir mudar. Entende? Então, por que que você ainda come talvez as coisas que você sabe que não é correta? Porque você não tá com colesterol, com triglicérides, com diabetes, não tá com esteatose hepática, que é gordura no fígado. Ainda não tá. Então, a partir do momento que talvez você desenvolva, isso pode fazer com que o seu nível de valor para isso mude. Porque princípios é imutável. Agora, valores muda. As coisas que você gostava com 20 anos, é as coisas que você gosta com 30?
Mudou. Então os valores, eles são mudáveis. Então o que eu faço? Antes de eu mudar um hábito, eu preciso mudar o valor que eu dou pra isso. Então, por isso que o nosso projeto ele é integrativo. Você não vai lá, pega uma dieta e vai pra casa, só. Você tem deveres de casa, você tem metodologia, você tem filmes pra assistir. Existe algo muito mais profundo. Então a construção ela tem que ser de cima pra baixo. O resultado é a perca do peso, então. O resultado que é só a consequência. Quando a pessoa nos procura, ela tá querendo resolver o quê? A dor ou o sintoma ou a causa? Quando você tá com sobrepeso, o que que significa pra você? Sintoma ou causa? Sintoma? Exatamente isso. O sintoma é o ganho de peso, mas e a causa? Dorme mal, come errado, não hidrata, é estressado, cara, come só comida industrializada. Então, entende? Então eu não vou conseguir consertar esse problema se eu não mudar isso aqui. Então, se eu não mudo o ambiente, eu não mudo o resultado. Tudo é ambiente. Então, agora colocando isso na prática, as pessoas quando vão no seu consultório, ela acredita que vai sair de lá com uma dieta Totalmente. No primeiro atendimento, e ela tem esse choque de conhecimento. A avaliação já muda toda a forma dela ver a vida. E quais são os primeiros passos dentro do seu método hoje? Tá. Não precisa contar os segredos do seu método, Tá. mas como que funciona? Tá. Como funciona a partir do momento que a pessoa começa ou a partir do momento que ela chega lá? Quando ela chega lá, ela faz a avaliação. Exato. Vocês entendem ali o processo dela e os primeiros passos tem um método para cada perfil ou Isso tem aí. um método? Isso aí. Somos diferentes. Mas muitas vezes as coisas são iguais, mas a intensidade é diferente. Vou te dar um exemplo. Vamos pensar que você tá com colesterol alto. Aí eu vou te dar 1 miligrama de cevastatina para você tomar por dia, remédio para colesterol. Só que tem uma pessoa que tá com colesterol 3 vezes mais. Ele pode tomar o mesmo remédio? Não. Pode. Só que a quantidade é a mesma? Ah, tá. Não. Entendi. Entende? Então talvez a receita para ele é igual à sua, A só que dosagem a é dosagem é diferente. diferente. Exatamente. A forma que você trabalha não é a forma que talvez um filho, uma pessoa com 15 anos, 16 anos trabalha. Entende? Então a gente precisa entender e respeitar os nossos momentos. Por isso que nós trabalhamos muito esse comportamental. A gente tem uma escuta muito ativa. As consultas, elas, eu não sei se você sabe, mas hoje eu fico chocado com isso. Em média, dentro do SUS, que é o órgão de saúde pública do Brasil e do mundo, as pessoas ficam menos do que 5 minutos dentro de um consultório. 5 minutos. Como que eu vou mudar a vida de alguém que eu nem conheço? Entende isso? Então a gente olha isso com... Cara, isso é muito louco. E olha agora. Cara, hoje as pessoas têm muito mais acesso à informação, têm muitas possibilidades de estratégias e a cada dia mais a obesidade cresce. Como isso? E é quase uma terapia, né? Não é terapêutico. Totalmente. Tanto que a gente procura, de fato, trabalhar a mente, trabalhar as emoções e trabalhar a parte da fisiologia. Isso é muito importante para a vida. Então, quando a pessoa vai lá, ela muda a vida dela e, consequentemente, perde peso. Olha que coisa interessante. Então, ela compra o que ela quer, mas a gente entrega o que ela precisa. Uau. E isso vai trazer resultados para todas as áreas da vida dela. Totalmente. Por isso que o nosso projeto ele é extremamente focado no indivíduo em todos os cenários. Eu quero encontrar a pessoa e não só ver que ela está magra, e sim ver que depois de 2, 3, 4, 5 anos, a família inteira dela tem um estilo de vida ativo, ela melhorou o casamento com o marido, ela é mais temperante, a mulher ou o cara parou de sacrificar tanto a vida fora e hoje ele investe na próxima geração, que é a família. Então, a pessoa, o nível de neurose, o nível de cobrança que a pessoa tem consigo mesmo diminui. A forma de lidar com os problemas, elas ficam mais suaves. Porque todos nós temos desafios. Vou te dar um exemplo. O que tem dentro dessa garrafa? Água. Água. Mas e se eu quiser, vamos pensar que eu vou apertar essa garrafa aqui. E a água a água tá para cima, o que vai sair daqui de dentro? Água. Mas se eu quiser muito que saia suco de uva, vai sair o quê se eu apertar? Água. Porque é o que tem o quê? É o que tem onde? Dentro. É o que tem dentro. Então, quando a vida te aperta, só vai ser o que tem dentro. Se você não mudar o conteúdo do que tem dentro de você, quando vier as diversidade, adivinha? Vai sair o que tem dentro. Então, você não pode questionar o que está saindo, e sim colocar coisas melhores.
Por isso que o autocrescimento, o autodesenvolvimento e auto sobre nós deveríamos querer ser melhores. A gente não veio na vida para muitas coisas. A gente veio para ser um pouco melhor todos os dias e cumprir o nosso propósito. É mais momentos de conflitos e de dor do que momentos de alegria e felicidade. Só que enquanto a gente não entende que alegria e felicidade são coisas diferentes, a gente vai ficar refém de algo, porque a alegria tá no ter e o felicidade estar no ser. Eu só tô feliz quando eu fiz um cliente, fiz um paciente, comprei um carro, fiz uma viagem. Cara, em quantos momentos, de quanto tempo você vai comprar um carro? De quanto tempo você vai fazer uma viagem? Cara, então eu só vou ficar feliz nesses momentos? Então a felicidade é um estado de espírito. É estar com a vida em harmonia. Isso vai fazer com que você tenha o sentimento de, cara, eu estou no caminho certo. E se você se comparar com outro, adivinha, você vai achar que você está no caminho errado. Porque sempre parece igual quando você tá fazendo dieta e você tá no final de semana e você tá fazendo ali uma semana de desintoxicação, não pode comer besteira, tem que diminuir os carboidratos, não pode comer glúten. Parece que quando você vai para aquele lugar, as pessoas estão comendo, estão felizes e você não pode comer. E aí você fala, uau, eu tô triste. Então a pergunta é, o quanto você está disposto a abrir mão da felicidade para ser feliz? Isso muda tudo. A gente não tá aqui gravando? A gente não podia estar em casa? Então, o quanto eu estou disposto a abrir mão da felicidade, que é o agora, para ser feliz? Então, a gente vive muito o presente. A gente aproveita só o presente como se não fosse existir o amanhã. Mas o amanhã vai chegar. Uau. Ô, Edgar, o que pra você, na prática, é salvar vidas? Cara, essa é uma pergunta muito provocativa. Eu acredito que o salvar vidas, minha área de atuação é o emagrecimento, mas, cara, é ajudar as pessoas a enxergarem um amanhã melhor. Porque muitas vezes você não vai ter a visão. Na verdade, você não vai ter a visão do que pode acontecer daqui 10 anos. Mas eu não preciso te ensinar e te ajudar a enxergar daqui 10 anos. Eu só preciso te ajudar a enxergar o próximo dia. Porque quando você chegar no próximo dia, quando você der um passo, é igual andar de carro à noite. Você precisa ver a pista inteira para você saber onde você vai chegar? Não, você só precisa ver os próximos 100 metros. Então eu acredito que o ajudar as pessoas a mudarem suas vidas é só ajudar elas, dar fé suficiente, dar direção suficiente para ela enxergar os próximos passos. E quando ela acreditar que é possível caminhar, porque muitas vezes ela tá parada, ela vai começar a olhar para trás e vai falar: o meu passado já é bom. Porque quando você começa, o seu passado não tá tão bom. E quando você caminha só um pouquinho, o seu passado já é melhor de onde você saiu. Então isso já vai te motivando. Então eu acredito que mudar vidas é ajudar as pessoas a enxergarem o próximo passo. Dá para ela um nível de perspectiva de vida, de saúde, de bem-estar, de possibilidades. Acredito que isso faz toda a diferença. Eu vi que na resposta anterior você falou muito sobre o valor que a gente dá, que vai fazer a gente mudar de opinião, de estilo de vida. Quando eu percebo que as pessoas que têm o sobrepeso, elas têm algumas dificuldades, porque é construído a longo prazo essa mudança de hábito, da mentalidade dela sobre aquela condição que ela está. Hoje, uma pessoa sobrepeso, quando ela inicia ali um tratamento, Um um projeto. projeto com você, tem um mínimo que você pede para ela cumprir? O mínimo de tarefas? Eu digo por tempo. Muito boa pergunta. Antigamente nós não tínhamos projetos personalizados. Eram projetos de 12 semanas. Porque a gente acredita que hábitos simples são construídos rápidos, então 21 dias, 45 dias, 90 dias. Só que a gente percebeu que grande parte das pessoas que fazem projetos de 90 dias, a cada 10 pessoas, 8 voltam a engordar. Você já conhece alguém que fez dieta, emagreceu e engordou tudo de novo? Pronto. Por quê? A cabeça dela não está forte o suficiente para permanecer, ela não tem musculatura o suficiente para poder segurar e o metabolismo dela ainda não está bom o suficiente para ela conseguir comer com um pouco mais de tranquilidade e o corpo dela não armazenar. Entende? Então agora a gente personalizou os projetos. O tempo mínimo são 12 semanas, continua sendo, não dá para construir algo sólido com menos do que isso, ok? E a gente tem projetos muito, muito maiores, projetos de 9 meses, projetos de 15 meses, projetos de 2 anos,
porque é uma vida, né? Imagina, como que uma pessoa que tem 30 anos, 40 anos da vida dela, seguindo um estilo de vida e acreditando piamente que aquilo é o correto, imagine quanto tempo que a gente vai precisar para poder dar um novo sentido e um novo significado para escolhas que não foram tão assertivas e levaram ela no lugar que fez ela nos procurar. E o que pra mim faz mais sentido, ter um acompanhamento por um maior tempo, é que você consegue direcionar também conforme os resultados que você vai Totalmente. tendo ali, os exames. Totalmente. Então, é melhor você ser acompanhado por 2 anos, por exemplo, que pode ter acontecido, do que você ficar ali 12 semanas 12 semanas. Que dá 3 meses. que dá 3 meses e só ter por aquele tempo, né? E aí, esse tempo é definido pela análise do... Isso aí. Não é a pessoa que decide. Não, pela avaliação. Mas no final, a gente sempre vai fazer aquilo que... Vou te dar um exemplo. Vamos fazer uma analogia aqui agora, pra gente quebrar o protocolo. Certo. Põe a mão esquerda na cabeça. Isso, tira, agora. Beleza. Você fez isso porque você quis ou porque eu pedi? Porque você pediu. Não. Porque você poderia falar assim, não vou colocar. Você não concorda? Concordo. Então, no final, A decisão é minha. sempre de vocês. Sempre do outro. Então, muitas vezes, a gente não muda porque não é porque o outro nos instruiu de forma inadequada, mas é porque a gente ainda não tomou a decisão. E a gente tem o hábito de achar que o outro que decidiu, porque ele orientou. E não é isso. Totalmente. Entende? Então, no final, é tudo sobre nós. A decisão vem de cisão, cortar fora. Então, não tem opção. E muita gente fala, nossa, cara, eu não consigo ser focado na dieta, eu não consigo ser focado no trabalho. Aí eu pergunto pra ela assim, tá, você não consegue. Você consegue assistir um filme de 1h30? Ah, ele consigo. Então como que você fala pra mim que não é focado? Talvez aquilo não gere o foco suficiente, porque o valor para aquilo é pequeno. Então eu preciso, a mudança de hábito só vem com a mudança de valor para aquilo que eu dou. E existe alguns mitos dentro da alimentação. Jejuns, essas coisas. Vocês praticam esse tipo de... Na verdade, não é nem mitos, né? Existe, eu acho, o método certo de fazer ali uma desintoxicação, acho que é assim que fala. Uhum. Essas pessoas... Eu tenho uma conhecida que ela ficou uma semana comendo chá e bolacha. Ok. Ela teve um resultado, mas não da maneira correta, acredito. Quando as pessoas veem, mas se eu fizer isso, vai dar mais certo dentro do seu consultório. O que você orienta? Boa pergunta. Bom, não todas, E mas... é ou não mito? Eu O quê? acabei afirmando... Do jejum? O jejum. Totalmente mito. O jejum é uma prática extremamente inteligente de emagrecer. Porque o que o jejum faz? Muito simples. Quem diz pra você que o certo é comer de 3 em 3 horas? Eu anotei isso também que eu queria saber. Eu acho que é de família, não sei, eu ouvi falar. Você entende? Que muitas vezes a gente repete coisas que a gente nem sabe de onde vem. Muitas vezes a pessoa tá fora... Olha que coisa interessante. E o pessoal ainda fala, o correto é comer de 3 em 3 horas. A gente precisa entender, porque isso é relativo. Comer, assim, quero comer de 3 em 3 horas. Tá certo ou errado? Depende. Pra quê? Pra quem? Por quanto tempo? Por qual idade? Por qual área? A gente precisa entender tudo isso. Vamos pensar assim, vamos pensar na época de Cristo, 2000 anos atrás. Quantas refeições eles faziam por dia? 2? Comiam quando tinham fome. Uau. Só que detalhe, comia de 3 em 3 horas o quê? Quais eram as refeições? Hoje a gente come de 3 em 3 horas o quê? Um pouco manteiga de manhã, aí a gente come uma bisnaguinha perto do almoço, aí a gente almoça uma feijoada, né? À tarde a gente come, sei lá, um chocolate, porque a gente quer comer, e à noite a gente chega em casa e pede uma pizza. Entende? Então o jejum nada mais é do que, como a gente tá hoje, infelizmente, a oferta de comida aumentou muito, não é infelizmente, felizmente, mas a oferta ruim aumentou muito. Você ia no mercado antigamente, 20% do mercado era as besteiras. E 80% era hortifruti. Hoje você vai no mercado, em todos os lugares tem as besteiras. E 20% numa gôndola lá embaixo. Quando tem. Quando tem.
Entende? Então, você já vai enchendo o seu carrinho antes de chegar lá. Quando você chegar lá, o carrinho já tá cheio, você acaba nem pegando os vegetais, os legumes e as verduras. Entende? Então, o jejum, ele vai fazer o quê? Como a gente tá muito abarrotado, tá recebendo muito carboidrato simples, isso tá aumentando a nossa glicose e automaticamente tá aumentando o nosso glicogênio, que é o estoque de energia. E aí, quando você faz o jejum, o que você faz? Você diminui a glicose do sangue e o corpo começa, ele ativa um hormônio chamado glucagon, que é responsável por nivelar os níveis de açúcar. E aí ele vai pegar essa gordura que está no fígado e que está no músculo e vai liberar na corrente sanguínea para você ter energia. Então o jejum ele vai fazer isso. Vai fazer com que você baixe a glicose e utilize a energia do estoque. Por isso que você perde peso com qualidade. Agora, o problema não está no jejum. O problema tá, sua amiga fez jejum e depois comia bolacha e água. Isso tá errado. Porque o jejum é um período em jejum. Ou pode ser 16 horas, 18 horas, 20 horas, 30 horas, não importa a quantidade. O importante é depois que seu corpo for receber, que você vai dar um delay no seu corpo, vai resetar as células, o corpo vai entrar ali em apoptose, que é quando as células ela se destrói, tira as células velhas e deixa as células novas. O que você vai comer? Aí você tem que comer os alimentos que são realmente nutritivos para você conseguir construir uma fisiologia melhor e mais forte. Então, o jejum é excelente. É uma estratégia, inclusive, que a gente utiliza em momentos. Então, dentro do processo, o que mais a gente utiliza lá é ciclagem de dieta. Vários estímulos metabólicos para o seu corpo não entrar num platô, numa instabilidade. Eu tô em choque com pouco. Eu não, nem posso dizer que era pouco conhecimento, era conhecimento zero, né? Porque eu achei, talvez pelas experiências de ver pessoas assim, sendo radical ou fazendo da maneira correta, que jejum não era a opção correta. Mas o jejum é o que, trazendo a clareza, é de fato o tempo que você fica, que acontece todo esse processo, e aí você se alimenta da maneira correta. E quando chega muita gente com a mesma dúvida que eu, Quase todo mundo. todo mundo, né? É assim, a gente sempre pergunta. A cada 10 pessoas que chegar lá, a gente pergunta assim: o que você acha que mais dificulta o seu emagrecimento? É você não saber o que come, a hora, a quantidade e as combinações, ou a forma de lidar com as emoções. E a comida faz parte de uma instabilidade de alguma emoção que você não está conseguindo lidar. 90%. Qual que você acha? Eu tentando analisar por mim. Aí eu vou ficar na dúvida, não vou saber. Emocional. Você sabe que o chocolate não é saudável. Não é Mas você não come? como? Pronto. Meu vício é leite moça, pronto. Pronto. Que é uma delícia e tá tudo certo. Porque o problema não tá no quê? Tá no quanto. A Eu não repetição. vou nem te falar o quanto também. Então, isso aí. Porque essa é Não, mas eu vou fazer um propósito, eu não vou comer. vai fazer um propósito Eu quando... espiritual, você vai fazer? Espiritual, Pronto, aí eu acredito em você, então. acredito. Mas olha que louco, né? Eu já falo isso pra ele direto. Eu preciso. Ele tá rindo porque ele sabe que é verdade. É. Eu falo direto. Talvez. Primeiro eu tenho que voltar a fazer terapia. Que eu acho que é muito da ansiedade. E porque eu sou jovem, eu quero ver meu filho crescer, né? Eu sei Ótimo. que esse caminho não vai me levar. Vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda. Na verdade, eu vou fazer vou gerar um conflito aqui. E quero que você leve isso pra sua casa, porque isso é muito importante. Hoje, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Minha esposa e meu filho. Ótimo. Você morreria por eles? Morreria. E por que você não vive por eles? Qual o conflito disso? Você ainda está dentro do peso. Ainda não tem processos por conta do ganho de peso ou por conta do excesso de leite moça. Mas quantas pessoas a gente pega que tá fora do peso e fala assim, cara, eu morreria pela minha família. Mas, cara, se você morreria por eles, por que você não vive por eles? Porque do jeito que tá, vai morrer. Então, muitas vezes a gente faz muito pelo outro e faz pouco por nós. E não tem certo ou errado. Lembre-se disso. Aqui não é eu não tô conflitando. Eu quero que as pessoas pensem. Porque a gente vai atrás da resposta, porque a gente tem preguiça de pensar. O que um terapeuta faz? Ele não responde as perguntas. Ele te ajuda a encontrar as respostas. Ele só é um facilitador, é o nosso trabalho. Eu não vou falar pro cara barbado, com 30, 35, 40 anos, o que ele precisa ou não fazer.
O meu papel é fazer as perguntas certas e fazer com que ele tome as decisões corretas dentro daquilo que ele acredita. Só que muitas vezes, igual quando você foi me responder a pergunta, você não respondeu pelo que é certo, você me respondeu pelo que você sabe. Então você tem a vida que tem pelo que você sabe, mas o que você não sabe te custa caro. Entende? Pior que é verdade. Em todas as áreas. Eu não tenho talvez mais sucesso no que eu faço. Por quê? Porque me falta algo. Me falta trabalho, me falta dedicação, me falta informação, me falta parceiros. Não sei, mas falta. Porque se eu já tivesse, eu já teria. Simples assim. Então você para de olhar um no outro e olha pra si, em todas as áreas. Ah, eu tô conseguindo fazer a dieta. Não, minha mãe não me ajuda, meu marido fica me sabotando, meu filho, cara. Criança reclama, adulto resolve. Você falar que ele não te ajuda, falar que seu filho te atrapalha, te emagrece? Não, e por que você tá falando? Esse é o nível de. Não vou falar que é o nível de confronto que a gente gera lá, mas a gente mexe com as pessoas, realmente. Por isso que é um processo. Então a gente fala que é emagrecimento, mas existe muita coisa. Envolve muita coisa. A pessoa realmente sai dali outra pessoa. Eu em um podcast tô saindo aqui outra pessoa. Porque as consultas são assim. E é de fato lidar com a verdade, né? A verdade. Uma vez eu ouvi uma frase, mudou minha vida. Faça as perguntas certas e tome cuidado com as certezas falsas. Olha que poderosa essa frase. Tem muita profundidade. Você pode ficar um dia pensando sobre ela. Faça as perguntas certas para si mesmo ou para o outro e tome cuidado com as certezas falsas. Porque muitas vezes a gente faz algo ou vive algo pelo aquilo que a gente protege. A partir do momento que não existe mais isso, muitas vezes você não sabe nem como vai ser. Por isso que você se permanece aqui e fala, cara, não tá bom, não tá legal. Mas e se tiver pior ali? E se for pior? Porque o nosso cérebro, ainda reptiliano, é primitivo. Antigamente, cara, pra caçar, não era assim, vou lá, abro a geladeira e como um negócio. Não, pô, eu vou caçar. E eu vou atrás daquela moita ali. Cara, se eu ir na moita e tiver. Tem comida, mas se tiver um leão? Então, o nível de. Não de organização mental, mas talvez a dopamina, que é um neurotransmissor do querer fazer, era mais ajustada. Hoje, pelo tanto de bombardeio que a gente tem, comida, vídeos curtos de comédia, cara, nossa dopamina tá o tempo todo. Aí quando você chega em casa, que você tá fora disso, você não sabe viver. Aí o que você quer fazer? Quer ver uma série? Você quer ver um filme? Você quer uma distração? Você quer comer um negócio? Cara, muitas vezes a gente nem tá com a família. Por quê? Porque a dopamina ali não sobe. Porque a gente tem certeza da recompensa, que eles vão estar em casa esperando a gente. Agora no TikTok ou no Instagram, rolando o feed, você não sabe o que vai vir depois. E isso que gera essa descarga de dopamina. E aí faz com que a gente fique mais ansioso, mais imperativo, mais instável, com dificuldade de lidar com emoções. Uau. Ixi, tô até Muita aéreo coisa, né? de... Muita coisa. Porque à medida que a gente vai ouvindo, a gente vai se analisando também, né? Totalmente. E aí a gente fala, opa, isso aqui pegou forte. Você falou um ponto que o Alisson também é casado, e a gente sempre fala sobre casamento, não nosso necessariamente, mas enfim, do que pode fazer o que seria o correto, né? E um ponto que você falou do seu pastor, que seu pastor falou pra você o quanto que você tem investido no seu trabalho, e depois o quanto você tem investido no seu casamento, é algo que fica muito claro pra mim, né? Tipo, olha, se o nosso casamento tem dado certo, é porque a gente tem investido da maneira correta. E isso vai pra todas as áreas, né? Aí você tem que pegar a área que não tá dando muito certo e falar, precisa aplicar. Perfeito. É isso aí. Aí você tem que fazer a pergunta: por que não tá dando certo? Me falta tempo, me falta conhecimento, me falta dinheiro, me falta pessoas, porque é mais fácil acertar. E levando isso pra sua área, eu acho que de fato essa consultoria que você faz, essa análise, eu não sei qual é a maneira correta que se fala, Uhum. é de fato pra você entender a necessidade da pessoa, o que ela precisa fazer. Uma avaliação, né? Essa avaliação É. é muito assertiva. Sim. Essa quase uma hora que a gente tá aqui.
De fato, tem como você chegar no ponto principal e falar, agora a gente vai percorrer. Isso aí. A gente tá indo para as considerações finais, mas eu queria saber como que faz para te seguir e a pessoa que quer entrar nessa área, quais seriam os primeiros passos que ela pode percorrer? Tá. Bom, os primeiros passos. Se eu puder dar algumas informações prévias para você que está na sua casa, não tem a possibilidade, talvez, de fazer uma avaliação com a gente, apesar que eu vou dar um presente aqui para vocês, mas você quer começar a fazer algo diferente, eu te conduzo a fazer, te oriento a fazer três coisas. Cara, primeiro, durma antes das 22. Eu sei que é quase impossível para grande parte das pessoas, mas tudo que você faz à noite, procura dormir mais cedo e deixe para fazer de manhã, porque a qualidade do sono é muito melhor. Segunda, procure descascar mais e desembalar menos. Então, cara, Edgar, o que eu sei que eu tenho que comer? Pensa assim, ó, você tá comendo 3, 4, 5 vezes por dia. Se dentro dessas refeições 80% você está descascando mais, você vai acertar. Ok? Muito simples. E a hidratação? Cara, a água é o maior detox que existe. Então, quanto mais água você toma, o ideal. 1 litro de água para cada 20 quilos de peso. Então, se você pesa ali 60 quilos, você tem que tomar 3 litros de água por dia. Diga, mas não é muita água? Cara, seu corpo vai agradecer por isso. Então, essas são as dicas básicas para quem quer começar. A forma de achar a gente é direto pelo Instagram mesmo, Edgar_Senedese. E todo mundo que tiver acesso a esse conteúdo, a gente vai dar um presente em consideração. Então você entra lá no Instagram, vai lá no direct e coloca Tatuapé Cast, que você vai ganhar uma avaliação de bioimpedanciometria, que é um equipamento que nós temos lá, que faz a leitura do metabolismo de vocês, falando quantidade de massa, quantidade de gordura, o quanto seu corpo queima de calorias por dia e principalmente a idade metabólica, que é a capacidade que o seu corpo tem de queimar gordura. Então, você entrar lá e colocar Tatuapé Cash, vai ganhar avaliação direto. Presente para vocês. Ó, então, pessoal, Tatuapé Cash, o Instagram dele tá na tela. Só entra lá, falar que veio pelo Tatuapé Cash que vocês vão ganhar avaliação. Perfeito? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua comunidade, que é um sonho seu de ter a maior comunidade de emagrecimento. É mais ou menos isso? Isso. Fale um pouco mais sobre isso e sobre esse sonho. Sobre sonho? Sobre os seus sonhos futuros. Tá. Bom, em relação à comunidade, a gente tem uma comunidade já, mas a gente quer atingir muito mais pessoas. Só que a gente sabe que tem pessoas que não conseguem chegar aqui, que é de fora de São Paulo, então a gente quer criar uma comunidade online, onde a gente consiga abastecer aquela comunidade com treinamentos de casa, com matérias, com estudos, com dietas, com treino gratuitamente, para que a pessoa consiga fazer no conforto da casa dela e talvez ela não fale assim, cara, eu não mudei minha vida por falta de oportunidade. Então a gente quer, ao invés de deixar com que a pessoa se cuide, a hora que ela tá doente, deixar ela se cuidar antes de que ela fique doente. Então essa é a ideia da comunidade. E, cara, sonhos é fazer com que essa mensagem de saúde física e mental, que é o processo integrativo, chegue muito mais longe, porque esse é o nosso propósito. A gente não vai... As pessoas não são lembradas pelo que você diz, mas pelo que você fala para ela, nem pelo que você dá para ela, mas sim pelo que você as fez sentir. Então eu acredito que quanto o sentimento genuíno de ajudar, de servir, de contribuir, mais for colocado em pauta, a gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode começar mudando a nossa casa, pode começar mudando a nossa rua, nosso bairro e talvez a nossa cidade e talvez, por que não, o nosso país e o nosso mundo. Então eu acredito muito nisso. Hoje em dia as pessoas se inspiram muito em outras pessoas. Tem alguém que te inspira? Acho que Jesus é a minha maior fonte de inspiração. Boa. A gente assiste, né, séries e etc. E você vê, cara, beleza, ele era perfeito em espírito, mas ele veio como homem. E, cara, se ele conseguiu ser perfeito daquele jeito como homem, com a parte que já é pecaminosa, o mínimo que eu espero é me aproximar ao máximo disso. E eu não tô falando em perfeição de não errar, mas de querer consertar todos os dias. Eu acredito nisso. Eu quero só te agradecer pela oportunidade de conhecer você, entender um pouco mais dos seus propósitos, da sua missão. Eu tô impactado porque, de fato, você faz a gente pensar na nossa vida, rever
o nosso estilo de vida, ver se faz sentido continuar. E aquele que quer mudar, de fato, ele acaba obedecendo, sendo orientado, sendo ministrado. Que Deus te prospere, que Deus te abençoe, que Ele te coloque pessoas que você venha executar o seu trabalho de maneira assertiva, com eficiência, que você continue levando Deus por onde você for, que Deus guarde a sua família. Eu tô muito feliz aqui no Tatuapé Cash, a gente está fazendo aí uma série de entrevistas com grandes profissionais. Eu costumo dizer para a nossa audiência, para os nossos amigos, que nada melhor do que ter qualidade à nossa volta. Então, estou muito feliz de ter uma pessoa com conhecimento que você tem, com a aplicação, que você entendeu que vai além de ser um profissional da área, faz parte do seu propósito de vida, você tem salvado vidas e levado a palavra de Deus, porque eu percebo que tudo que você foi falando e foi mostrando de forma prática sempre voltava para algo divino. Então, que Deus continue te levando aí para onde você for. A gente vai tá encerrando. Que pena, que se eu pudesse, eu ficaria aqui o dia inteiro, mas aprendendo, absorvendo o que você tem, né? Mas eu vou te direcionar para aquela câmera, eu vou pedir para você falar novamente suas redes sociais. Você pode mandar um abraço, um beijo para sua família e deixar uma mensagem para o pessoal que vai ouvir, que tá nessa condição, que ela ainda não consegue se ver que ela precisa ter uma transformação, e a gente vai encerrar assim, tá bom, Alisson? Ele vai fazer os agradecimentos, fazer e mandar uma mensagem para quem tá precisando desse suporte, desse direcionamento. Perfeito. Quero agradecer pelo carinho, pela oportunidade, pela a futura amizade agora. A gente se Amém. conheceu hoje. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Espero que tenha feito sentido para vocês. O nosso objetivo é ser semente, né? Então, onde a gente vai, a gente procura dar frutos para que as pessoas se alimentem, né? A Bíblia fala que através de uma figueira a gente vai repousar a sua sombra. Então, eu acredito que nós possamos crescer mais para que a gente possa ser sombra para as pessoas, né? Então, agradeço você que ficou até o final. Acredito que esse conteúdo possa fazer muito sentido para você, para as pessoas que você ama. Então, compartilhe com as pessoas que fazem sentido e realmente é importante para você. Agradeço meu pai, minha mãe pelos princípios, minha esposa por estar sempre na jornada comigo, ao time STFM, porque o projeto é de todos nós, então o objetivo é de fato tornar o mundo mais saudável, mais feliz e mais próspero. E para concluir, quero deixar uma frase para você. Eu ouvi uma vez num treinamento essa frase e ela é um mantra para mim. Eu carrego ela onde quer que eu vá. Que se uma pessoa que tem saúde, ela tem muitos objetivos. Agora, quando você não tem saúde, você só tem um, que é ter saúde. Então, cuida da sua saúde, que as demais coisas com certeza também serão acrescentadas. Então, essa é a mensagem final. É isso. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado de verdade. Eu